Legal, pessoal. Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho de voz verbal, né? Vozes verbais. Eu postei um vídeo recentemente sobre a partícula passivadora. Lembra disso? Vocês viram lá? Vozes. Ali tem a ver com vozes verbais, né? No caso ali a partícula passivadora, que é a voz passiva sintética. Vamos dar uma olhadinha no que é realmente as vozes verbais, né? Quais são os conceitos, né, de vozes verbais. Primeiro, nós temos que entender assim, a voz verbal ela pode ser uma voz ativa, que é aquela em que o sujeito vai praticar a ação do verbo, e pode ser uma voz passiva, que é aquela em que o sujeito recebe a ação do verbo, ou sofre a ação do verbo, como alguns gramáticos gostam de chamar também. Então, voz ativa e voz passiva, nas vozes verbais elas são divididas desta forma. Então, a voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo, e na voz passiva ele recebe, ele sofre a ação do verbo. E aí nós temos duas, né? A analítica e a voz passiva sintética. Então a voz ativa é uma só, a voz passiva pode ser analítica, pode ser sintética. Vamos ver as características das vozes verbais. O sujeito pratica a ação do verbo na voz ativa. Olha o exemplo. O aluno comprou livros. Então aluno aí é o sujeito da oração, ele pratica a ação do verbo comprar, e livros é o objeto do verbo. Vamos destrinchar esse negócio aí. Então olha lá. Tá vendo o elemento destacado aí, ó? Esse elemento destacado é o elemento gramatical, né? Ele se chama sujeito, é um sujeito que pratica a ação do verbo. Portanto, ele é chamado de sujeito agente, ou também chamado de sujeito ativo, aquele que vai praticar a ação de um verbo. Agora olha o verbo aí, ó. Esse verbo é destacado, tá vendo? Ele é um verbo considerado transitivo direto, portanto ele tem um objeto direto. Ou seja, volta, ó. Se o verbo é transitivo direto, é porque ele precisa de complemento. O complemento está aí do lado, está vendo aparecendo aí, que é o objeto direto. Aí a gente tem a chamada voz ativa. Legal? Muito bem, então, e a voz passiva? Se na voz ativa o sujeito vai praticar a ação do verbo, a gente tem um verbo transitivo direto mais um objeto direto. Na voz passiva vai ocorrer o inverso, né? O sujeito vai receber a ação do verbo, ele vai sofrer a ação do verbo, como nesse caso, livros foram comprados pelo aluno. Então vamos destrinchar de novo aí o texto. Ó, livros, puxa a setinha aí, vai ser o sujeito paciente ou o sujeito passivo. Foram comprados, puxa a setinha aí, vai ser a locução verbal formada pelo verbo ser mais um verbo no particípio. E pelo aluno, aí puxa a setinha aí, agente da passiva. Depois a gente vai mostrar isso, no finalzinho eu vou mostrar para vocês a voz ativa e a voz passiva, e esses nomes aí um pouquinho mais adequados para vocês acompanharem melhor, tá? Então livros é o sujeito, ó, livros foram comprados pelo aluno. Vejam que livros não pratica a ação do verbo comprar, né? Porque não é livros que está praticando a ação, não é livros que estão comprando, e sim estão sendo comprados. Legal? Na voz ativa, o aluno comprou livros, e na voz passiva, livros foram comprados pelo aluno. Tá vendo aí na sua tela? Ó, voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Voz passiva, ele recebe a ação do verbo, ele sofre a ação do verbo. Legal? Bom, vamos trinchar agora aqui. Ó. Esse elemento destacado em azulzinho aí, tá vendo? Ó, ó o elemento destacado. Esse elemento se chama sujeito agente, porque ele pratica a ação do verbo, né, do verbo comprar. Quando ele vai para a voz passiva, vamos jogar ele para a voz passiva. Olha o que vai acontecer. Ele vai se transformar em um agente da passiva. Então o que é o agente da passiva? É aquele elemento gramatical que lá na voz ativa, tá vendo aí, ó, que é o alunos, né? Que é aluno melhor, pratica a ação do verbo, que é o sujeito agente. E por que ele é chamado de agente da passiva? Porque ele está na voz passiva. Ele praticou a ação do verbo na voz ativa, quando foi para a passiva, se chama agente da passiva. Esse elemento que está destacado em vermelho aí, ele se chama objeto direto. Na voz ativa ele é objeto direto. Quando ele vai para a voz passiva, ele se transforma em sujeito paciente. Tá certo? Então esse é o desenho aí final para você entender a voz ativa e a voz passiva. Essa voz passiva que você viu aí é a voz passiva analítica, que é aquela em que o sujeito pratica a ação do verbo, é formado por um verbo ser mais um verbo no particípio, que é a locução verbal, chamando a atenção de vocês pelo seguinte, ou para o seguinte, né? Nem sempre a voz passiva analítica, o verbo auxiliar vai ser o verbo ser, às vezes tem exceções, tá? O que interessa é que o sujeito receba a ação do verbo e que nós tenhamos um verbo principal como verbo particípio, conforme você vê aí, tá bom? Então,
Faz a inscrição no meu canal, quem não fez ainda. Se você quiser mandar a solicitação aí via Facebook também, a gente tem aí o Facebook que eu uso para mostrar questões de provas, né? Mostrar assuntos relacionados a concurso público, tá bom? E você manda a sua dúvida, né? Você manda aquilo que você acha que eu deveria abordar aqui. Olha, eu tenho uma dificuldade em tal assunto, né? Esse assunto me traz dificuldade, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, tá? Depois a gente vai começar a abordar algumas questões. Inicialmente eu estou colocando matérias realmente, né, conceitos para vocês entenderem, e depois a gente vai trabalhar um pouco de questões aqui também pelo meu canal, tá certo? Grande abraço para vocês. Em breve eu vou colocar outro vídeo, né, daqui a pouquinho. Estou pensando em colocar o vídeo sobre redação oficial, pessoal que vai fazer concurso do INSS, né, tá me pedindo bastante isso. Vou pensar num assunto aqui. Então, eu vou pensar num assunto aqui sobre redação oficial, aquilo que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né? E eu vou gravar um vídeo aqui no meu canal, tá bom? Aviso vocês, grande abraço, bons estudos, até mais.